Bom dia, família. Meu nome é Reinaldo Júnior, tenho 23 anos. Hoje estou aqui para contar um pouco da minha história, meu testemunho. Na minha infância, eu tive uma infância boa, tive bastante amor, fui criado com meus avós por parte de pai. Me deram uma educação muito boa. O ambiente que nós vivia era um bar chamado Bar do Peixe, que era bastante conhecido lá em Abreu e Lima, que meus avós viviam praticamente ocupados com as coisas que aconteciam no bar, né? O trabalho que ocorria lá. E eu sempre tive assim uma liberdade de ir para muitos cantos sem eles saber, mesmo na minha infância. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 4 anos de idade para 5 anos, através do mundo do crime. Não tive a oportunidade de conhecer meu pai. Cresci assim com uma falta muito grande assim de ter um pai na minha vida. Mas a minha vida na infância foi muito boa porque me preencheu o amor que meus avós tinham por mim. E era um amor muito grande e foi uma semente plantada dentro de mim na minha infância. O amor que eles transmitiu para mim, da educação, do carinho. Uma palavra que nunca mais eu me esqueço foi quando o meu avô, que já morreu por parte de pai, falou para mim assim: Júnior, eu tô com você até o final, você estando certo ou errado, mas saiba de uma coisa, quando você estiver errado, não vou passar a mão na sua cabeça não, mas se lembre que eu estarei com você até o final. Essas palavras eu carrego comigo até hoje, porque eu percebi que ali é um amor vindo de Deus, que até hoje, quando eu encontrei assim, um amor parecido com esse que meus avós tinham comigo. Então, eu sou muito grato pelo que meus avós, a educação, o carinho que eles tiveram comigo. Mas como eu fui crescido no estabelecimento que favorecia a bebida alcoólica, eu conheci logo o álcool, a cerveja. Comecei a beber cerveja dentro do bar mesmo, sem eles perceber que eu tinha um quarto só pra mim. Aí eu me trancava sem eles perceber a Freeze, ela perto da porta. Tudo começou na bebida alcoólica. E eu tinha uma facilidade de não demonstrar que eu tava bêbado. Mesmo tendo 8 para 9 anos de idade, eu bebia e não ficava aparentemente bêbado. Então eu comecei a gostar daquela bebida, por ver também minha família bebendo, se divertindo. Eu tive aquela curiosidade de conhecer. Foi o começo de tudo a bebida alcoólica. Daí eu conheci uma droga que é chamada Loló. Aí as coisas já aumentando, porque eu já comecei a evoluir o nível que eu já ficava já na rua, jogado pela rua. Certas pessoas via, dizia minha família, e disso foi criando uma coisa dentro de mim, aquela curiosidade de conhecer outra coisa. Aí eu conheci a maconha. Disso eu comecei a fumar maconha, mas a minha vida não estava, vamos dizer assim, descontrolada, né? Eu ainda estudava, tinha uma convivência boa na minha casa, mas as coisas estavam começando a evoluir aos poucos. Eu estava percebendo. Foi quando eu conheci o crack. Mas o crack, quando eu conheci, já era no período de 13 para 14 anos. Muito novo, eu já conheci o crack. Disso daí, eu começava já a pegar o dinheiro do meu avô, que como eu era bom na matemática, ele me colocou para fazer contas em relação às contas dos clientes lá do bar. Disso eu fazia 2 contas, uma era o preço e outra do outro. Aí vamos dizer, aquela distensão de uma para outra ficava no meu bolso. E aquele dinheiro lá, eu pegava para usar droga. E também chegava lá, pegava o dinheiro escondido. Ele percebia, me chamou a atenção. Fui pego muitas vezes em flagrante pegando dinheiro. E eu sempre dizia que era para comprar, vamos dizer, um lanche, um negócio que eu queria, sair com meus colegas. Nunca afirmava que eu tinha conhecido o crack. Chegou uma hora que meu avô, vamos dizer assim, muito decepcionado com as coisas que eu estava fazendo dentro de casa, roubando as coisas dele. Vamos dizer, nunca chegou a material, coisas de o material de casa e negócio, mas sempre roubava o dinheiro do bar. Então ele, muito decepcionado com isso, já com a perca do meu pai, ele sentia que eu estava caminhando o mesmo caminho que meu pai estava prosseguindo. Então era uma tristeza muito grande para ele. Disso, família, na minha caminhada, já no crack, meu tio também, que na casa
Era meu tio, meu pai, minha avó e meu avô e eu. Meu tio também conheceu o crack de modo que afetou também drasticamente a nossa família, a preocupação do meu avô e da minha avó, que meu avô começou a ter certos problemas, foi uma tal de diabetes emocional, que ele primeiramente ele perdeu os movimentos das pernas, começou a precisar totalmente de nós, da família, e eu, por estar nessa caminhada, eu relaxei, eu não queria saber de nada não, só vivia pela rua. Aí eu já tava no ponto já roubando. Mesmo eu tendo as coisas dentro de casa, aí eu já tava agora praticando furtos, roubando e ninguém sabia. Com réplica, pegava uma arma emprestada de um que eu pensava que era meu amigo, mas hoje em dia eu entendo que era apenas um colega que eu não tenho aquela história, né? Era apenas um cego, eu também tava cego. Então o cego não tem como guiar outro cego. Nós dois estávamos caminhando pro precipício. Então eu comecei a praticar esse certo tipo de atitude, roubando. E as coisas foram evoluindo. Nisso, nessa caminhada, meu avô faleceu. Ele teve, parece, um ataque do coração. A última palavra que ele me disse, que ele disse, eu disse para a família. Foi mesmo assim que eu também nunca mais me esqueço. Lu, que era minha avó, que era a esposa dele, não abandone Júnior. Parecia que ele estava sentindo que a família ia me desprezar depois que ele falecesse. E por incrível que pareça, foi isso que aconteceu. Mas eu vou chegar nesse ponto. Ele faleceu, ficou minha avó, meu tio, e eu e meu tio no crack. Nisso, a minha avó muito triste, meu tio de um lado fazendo besteira, já vendendo botijão dentro de casa as coisas. Eu não cheguei a esse ponto de vender as coisas dentro de casa não, mas eu tava indo pra rua pra querer roubar, vamos dizer, dentro de ônibus, dentro dos negócios, roubando cobre por aí. Então, minha avó, sabendo disso e sentindo aquele auxílio que era meu avô, ela começou a ter depressão. E em questão de 3 meses, com a perca do meu avô, eu perdi a minha avó também. E nisso a minha família tem um desprezo total, tanto o meu como o do meu tio. Aí ficou eu e meu tio. Nisso aconteceu que o modo que eu estava usando o crack e estava roubando, eu proporcionava para mim, através dos roubos, um dinheiro que eu conseguia me sustentar no meu vício e também não estava aquele vício, vamos dizer assim, de levar tudo que eu tinha. Porque eu roubava, mas conseguia usar a droga e conseguia comprar minhas roupas, conseguia ter uma vida, vamos dizer assim, de luxo. Eu usava minha droga, ia ter meu relacionamento por aí, vamos dizer, carnega do mundo, usava minha maconha, usava tudo, conseguia ainda comprar minhas coisas, não estava no ponto crítico da droga ainda. Nisso meu tio já estava no ponto crítico, vendendo tudo do bar, sinuca, som, vendendo tudo. E a família, quando eu fui recorrer minha família, eu me lembro como se foi hoje, minha tia falou mesmo assim pra mim: você e seu tio, pra mim, você e seu tio foi quem matou mãe e pai. Então, se esqueça que eu existo. Aquilo pra mim foi uma pancada muito grande e a partir dali eu comecei a ficar revoltado e não queria saber mais da minha família. Eles pra mim era como se fosse ninguém, e se fosse da casa, que foi de herdeiro, se eles fossem mexer lá, eu tava disposto a matá-los. Com a minha mente que eu tava nesse tempo já pelo desprezo que aconteceu. Aí meu tio chegou no ponto que eu tava com uma arma emprestada de um colega meu que já faleceu, que era chamado Ralph. Meu tio pegou minha roupa de marca, que através do fruto do roubo eu tinha comprado. Ele pegou, vendeu minha roupa todinha. Nisso, eu tinha colocado um colega meu para morar lá nessa casa, que era o bar, que era Edson. Nessa parte, ele vendia droga, fazia aquele correzinho aqui, correzinho ali, e meu tio tava devendo uma certa quantidade de droga para ele. Quando o Edson chegou de noite, eu falei: Edson, olha, sai daqui porque o que eu vou fazer agora com o meu tio, eu vou matar ele. Ele vendeu toda a minha roupa, então eu vou matar ele, tá demais. Além de vender tudo que vó e vô deixou, ele agora vendeu as minhas coisas, então o buraco é mais baixo. Eu totalmente cheio de ignorância na minha mente. Deus é tão maravilhoso na minha vida que nesse dia fez que meu tio pegasse uma carona de caminhão e fosse embora para a Bahia. Eu soube disso depois de um tempo, que ele se comunicou com a família dizendo que estava lá e não apareceu. Mas se ele chegasse naquele dia, pelos meus defeitos, ele estaria morto. Eu tinha matado meu próprio tio e era uma culpa que eu ia carregar pro resto da vida. Mas Deus é tão maravilhoso na minha vida que não permitiu isso. Ele foi-se embora.
Aí depois que meu tio foi embora pra Bahia de carona, também ele tava devendo dinheiro a muitas pessoas do bairro, a traficante, pessoas também que meu avô fazia negócio, comprando coisas pro bar. Ele foi-se embora, eu comecei uma nova fase da minha vida, morando só, né? Eu e esse meu colega na casa, uma casa grande, sozinho, fazendo o que eu bem entendi e achava melhor. Fiz uma casa de boca de fumo, que muitas vezes a polícia bateu lá, me humilhou, bateu em mim, certas coisas que o mal proporciona, né? Então eu comecei uma vida totalmente, vamos dizer assim, a favor do mal. Eu era o tipo de pessoa que não tava nem aí pra nada e fazia o mal pra quem viesse. O que me proporcionasse ter dinheiro, eu tava dentro. Agora, graças àquela semente que o meu avô plantou em mim, através do amor dele, quando eu era criança, da criação, eu tinha um certo amor dentro de mim que não permitia eu tirar a vida do meu próximo. Em relação à dívida, que eu cheguei a um ponto da minha vida também que eu vendia droga e o momento que eu usava droga não afetava o financeiro. Era uma coisa que, vamos dizer assim, o momento da minha vida que eu estava usando a droga, mas não estava desequilibrado. Eu sabia diferenciar as coisas. E nesse ponto chegou pessoas a me dever droga e eu nunca tentei matar elas, chegar por causa da dívida de droga. Aconteceu isso porque os meus avós me deu um carinho, um amor que não permitiu tirar a vida dos outros por causa de dinheiro, por causa desse tipo de coisa. Isso que eu acho que me conservou até hoje para eu estar vivo. O amor que eu tinha dentro de mim, mesmo fazendo tantas coisas ruins, mas como teve uma certa vez que lá no bairro, lá em Abreu e Lima, eu recebi, não assim, uma atrás da outra, mas em certo período de tempo, 3 propostas de tirar a vida de certas pessoas por dinheiro e pelo uma arma. E eu cheguei a esses 3 pontos, eu nunca aceitei, pelo amor que eu tive na minha infância. Mas esse amor não permitiu que eu não roubasse, não traficasse, destruí muitas famílias através do tráfico, eu entendo isso. Prejudiquei muitas pessoas também, roubando, pessoas que estavam pagando ali seu celular em prestação. Eu, através da droga, através do aquele luxo de querer ter o dinheiro para ter mulheres, ter roupa boa, roubei muitas pessoas em ônibus, em loja, posto, já fiz muita besteira, mas graças a Deus eu nunca teria a vida de ninguém. E eu não é por eu ser bom, é pelo aquele amor que meus avós na infância teve por mim e transmitiu, que estava comigo até o final, mesmo estando errado, mas não ia passar a mão na minha cabeça. Então isso foi uma coisa fundamental na minha vida para que a maldade não reinasse em mim por completo. Aí depois, meus irmãos, eu fui começando aquilo que eu vendia, que era crack, maconha, mas resumidamente o crack, aquilo que eu vendia destruindo famílias, eu comecei a me aprofundar nele usando mesmo. Eu acho que era aquela dor, né? Aquelas percas do meus avós que tinham morrido através das minhas atitudes, ao desprezo da família. Eu também com 15 anos de idade, sozinho nesse mundo. Então, isso foi uma fase da minha vida que foi necessário para eu criar o meu testemunho e poder usar a favor da obra de Deus para conscientizar muitos, mas também foi uma fase que foi muito também pesada na minha vida. E através disso, quando aquilo eu entendo, né, que aquela droga que eu vendia voltou contra mim mesmo por experimentar do próprio veneno que eu plantei. Então me tornei um viciado em crack sem lidar que eu estava sendo viciado, porque eu tinha condições de me manter através do tráfico e do roubo. Ainda conseguia comprar o que eu gostava, que era um lanche, uma roupa, mas ao decorrer do tempo, nem isso mais eu estava fazendo. Agora era só o crack, a maconha eu estava deixando de lado, estava só usando. Nisso, parei de traficar, só comecei a roubar. Nisso, quando eu não tinha mais aquele produto de roubo, comecei a pegar fiado com meus próprios amigos, que a pessoa pensa que é amigo, né? Mas é como eu estava dizendo, não são também nossos inimigos, são pessoas que estão cegos espiritualmente, que nem a pessoa, e não tem como o cego direcionar outro para a luz, os dois vão cair no abismo. Então,
Infelizmente, através dessas atitudes, eu fui perdendo o controle. Virei um viciado em crack para experimentar o fruto daquilo e comecei a fazer dívidas com meus próprios amigos da redondeza. Cheguei num ponto tão crítico da minha vida que eu tive que sair do meu bairro. Fui para o centro do Recife. No centro do Recife, de ver eu chegar no ponto crítico, eu tive uma esperança. Uma esperança que eu comecei a puxar a carroça. Aí no começo eu consegui até alugar uma casa. Uma comunidade chamada lá Papelão. Aluguei uma casa, mas é aquela história. Sem Jesus no barco é ilusão, é coisa momentânea. Foi pouco tempo sem usar crack. Vamos dizer, na segunda semana depois de alugar a casa, comecei a usar de novo. Ainda mais, acho que vocês conhecem o centro do Recife. É uma proporcionada de muitas coisas. Então eu comecei novamente a usar crack e com força, que chegou no momento que eu não tinha mais força de pegar o dinheiro e alugar a casa, de comprar uma roupa para mim, de fazer nada. Aí fui pra rua, passei 1 ano e meio na rua, roubando, furtando, fazendo aquilo que o inimigo gosta. Passei muitas vezes de morrer. E nisso, a minha família lá, que é por parte de a minha mãe, a minha avó, que é por parte de mãe, não os que me criou, não sabia que eu estava na rua. Até agora, nesse momento que eu tô aqui, internado, nessa casa na Fazenda Esperança, que é uma obra de Deus, eles não sabem que eu tô aqui. Por quê? Pode ser um orgulho da minha mente, mas eu botei dentro de mim que eu já dei tanta decepção para minha mãe. Da vez mesmo que aconteceu o fato, eu com 16 para 17 anos, numa atitude criminosa que eu fiz, eu levei 2 tiros da polícia que deixou com a deficiência pro resto da vida, que é no joelho. Minha mãe foi comigo até o final, mesmo sem ela ter me criado. Ela fez o papel de mãe, cuidou de mim. E ela, meu filho, eu tô com você, mas eu acredito que depois dessa você não vai voltar para esse mundo mais não, tô com você. Tá certo, passei 4 meses lá na casa da minha, fui pra prisão. Deus é tão maravilhoso que até na prisão de menor, o ADS, que é o agente de segurança, se sensibilizou comigo, falou com não sei que lá, eu já tava dando bicho na perna, falou com não sei que lá, tirou a foto, mandaram a minha prisão domiciliar. Fui pra casa da minha avó, que é a mãe da minha mãe, passei 4 meses lá numa cama com a perna morta. Nisso, entreguei a minha vida a Jesus, através da dor. Fui pra casa da bênção, que é uma igreja, encontrei Jesus. Mas da dor, né, da boletinha ali, participei do coral, um momento maravilhoso da minha vida. Depois, quando eu tava voltando a andar de novo, voltei a andar com as minhas mesmas amizades. Comecei de novo, vender um negócio aqui, um negócio ali. Quando eu vi, eu tava de novo naquele reboliço. Aconteceu o quê? Minha mãe me deu desprezo. Mas uma boa notícia, isso foi mês passado, eu na Obra Lube, que é outra obra de Deus, eu falei com a minha mãe através do Facebook, que o missionário concedeu. E veja como Deus é maravilhoso. Minha mãe falou pra mim que sentia saudade de mim e que pediu perdão pra mim porque ela não sabia lidar com aquela vida que eu tava vivendo. E o momento que eu precisasse, eu voltasse para casa, que as portas estavam abertas. Isso pra mim foi algo maravilhoso, que Deus já agindo na minha vida. Tocou na minha mãe de modo que ela pôde me perdoar e também pediu perdão para mim, mesmo ela não estando errada. Então Deus é maravilhoso na minha vida e na sua vida. Só basta nós entender o propósito de Deus. Aí, meus amados irmãos, voltando ao período que eu estava na cidade, na rua, aconteceu um certo momento que eu fiz um furto. Eu com a droga ainda, bateu aquela sensação em mim de tristeza, o fracassado que eu tinha me tornado, de eu conhecer Jesus, ter largado Jesus para viver no vômito de novo e totalmente ao léu, quase sem roupa, jogado. Eu olhava as pessoas passando e trabalhar, batia aquela tristeza em mim, o que eu tinha me tornado.
uma pessoa fracassada. Aí, meus irmãos, eu dormindo naquele papelão, via aquelas famílias passando, aquele pessoal indo pra faculdade, indo trabalhar. Eu me sentia muito triste, me sentia como se eu tivesse... não, tava fracassado. E aquilo me dava o ânimo de eu querer lutar pra sair das drogas através... Porque eu tenho o modo de ganhar dinheiro honestamente que tinha lá, que era puxando carroça e dava pra pelo menos tirar um salário mínimo. Mas eu não tinha força de pegar o dinheiro e investir pra mim mesmo, pra me ajudar. Eu pegava o dinheiro, que muitas vezes era fruto do meu suor mesmo trabalhando, e muitas vezes através do fruto desonesto dos roubos. Então eu não sabia mais administrar meu dinheiro. Tudo que eu pegava era pra usar o crack. Tudo. Era dormia pensando nele, me acordava pensando nele. Então, mas aquele sentimento quando eu via as pessoas, me dava um sentimento de querer lutar. Mas eu não estava conseguindo lutar. Era uma luta que eu estava perdendo. Mas eu comecei, antes de ser acolhido, Deus me mostrou, vamos dizer, eu fui direcionado por Deus, eu fui dormir de frente no convento das freiras. Aí lá, passei mais ou menos um mês dormindo lá. Nisso fiz amizade com o porteiro, que é o porteiro Felipe. Agradeço muito por tudo que ele fez por mim em relação aos conselhos. E ele se identificou assim comigo de modo que ele viu que eu tinha um certo amor no coração de me acordar, limpar aquela área ali que eu ficava, cuidar daquelas plantinhas que era das freiras, que da parte da frente. Então ele viu que eu não era um cara completamente maldoso. Então eu acho que por causa disso, e primeiramente por Deus permitir, né, ele veio a mim e perguntou se eu queria mudar de vida, que aquela vida ali não era pra mim, e Deus tinha um propósito na minha vida. Primeiramente eu não quis não, obrigado, e comecei a minha caminhada normal, né, roubando, fazendo as coisas que agradam ao inimigo. Chegou um dia que eu fiz um furto lá no Recife. Passei a noite todinha usando droga, bebendo. Eu ainda com 2 pedras de 20. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã por aí. O dia já estava quase amanhecendo. Bateu uma sensação em mim de tristeza que eu comecei a chorar com o crack na mão. O cachimbo do lado, eu sozinho. Eu comecei a chorar e bateu aquela angústia do que eu tinha me tornado, o que eu estava fazendo comigo mesmo e com meus irmãos, a maldade que eu estava fazendo com o próximo. Então eu decidi, a partir daquele momento ali, pedir ajuda, dizer que eu queria mudar, mas sozinho eu não estava conseguindo. E eu só consegui fazer isso quando eu admiti que eu estava precisando de ajuda e que eu precisava mudar mesmo. Mas sendo que isso não bastou para que eu largasse naquela hora. Eu fumei aquelas duas pedras que eu tava. Tentei dormir, não consegui. Quando o Felipe chegou no trabalho, que era de 7 horas, eu falei com ele. Ele falou com a irmã Sônia, outra serva de Deus. E através de outra irmã, que é chamada de irmã Ana, ela falou pra mim: rapaz, eu vou lhe ajudar. Mas veja a prova. Quando for amanhã de 1h da tarde, você veja lúcido. Se você tiver com efeito alguma droga, eu não vou lhe levar para você ser acolhido. Eu tá certo. Meus irmãos, foi uma batalha. Foi uma batalha muito grande. A última tentação foi que ela chegou já na hora do almoço. Um colega meu lá da cidade, chamado Galego, tava com uma maconha e ele me ofereceu para fumar. Pouco tempo antes de... ela tava quase chegando. E foi uma guerra tão grande de eu fumo, não fumo, mas eu acabei não fumando. Perseverei. Ela chegou, falou comigo, perguntou se eu queria isso mesmo, eu quis. Então, a partir desse meu sim, a partir dessa minha disponibilidade de querer mudar e reconhecer que eu estava precisando de uma ajuda, Deus começou a trabalhar na minha vida. Me apresentou uma obra chamada Obra Lube, uma obra que é de Deus. É uma obra que, se você quiser mudança, Ele estou ali para lhe ajudar. Então eu comecei a voltar de novo, a caminhar com Jesus. Mesmo com tantos defeitos, com feridas da maldade, eu comecei ali um processo de cicatrização. Amando meus irmãos nos mínimos detalhes.
numa casa de acolhimento, numa casa de caminhada, eu comecei a me identificar e ter cuidado com tudo que estava ali à minha volta. Os objetos. Muitos me chamavam de babão, né? Mas eu dizia, eu não sou babão do homem, eu sou babão do Senhor. E tá aí essas atitudes que eu tenho fé que vai fazer eu me recuperar. E graças a Deus, hoje em dia, eu sinto uma diferença muito grande dentro de mim. E a minha busca hoje em dia é para que o Espírito Santo habite em mim. Porque eu sei que se eu não vigiar, eu voltarei novamente para aquilo que eu era, ou pior. Então, meus irmãos, o conselho que eu digo para mim mesmo e para vocês: vigie, tenha perseverança. O caminho é Jesus Cristo. Só Ele pode nos libertar. E não, quando eu cheguei na obra, meu negócio era apenas se libertar da droga. Na minha mente, eu dizia: eu me libertando da droga, eu consigo ter minha esposa, consigo me levantar financeiramente e ter minha vida. Mas quando eu conheci a obra, conheci novamente Jesus Cristo, o que Ele queria de mim, eu entendi que eu não precisava me libertar apenas da droga. Ali apenas o começo. Eu tinha que me libertar das minhas atitudes por completo. Então, hoje em dia eu venho praticando certas coisas no dia a dia, que é para que eu venha me libertar dos meus velhos atos. Amando, sem esperar ser amado. Ajudar aqueles que precisam das palavras e atitudes. Então eu vejo que minha recuperação está aí, nessas pequenas atitudes. O que eu posso fazer para ajudar meus irmãos? Tenho meus defeitos ainda? Tenho, mas estou lutando a cada dia para que eu possa superá-los e encontrar a minha vocação na caminhada e servir a Deus como Ele quer que eu sirva na obra que Ele me colocar. Porque não tem caminho melhor do que a gente servir a Jesus. O inimigo, ele oferece prazeres para nós que são momentâneos, são prazerosos, mas no final é destruição para a gente mesmo. Eu e muitos que estão vendo esse testemunho sabem muito bem o que é isso, que aquele momento é prazeroso, mas depois, no final, nós sabemos que era para a nossa própria destruição. Então, o caminho melhor não tem sem ser o caminho de Jesus Cristo. Teve uma parte da minha vida que aconteceu um fato que eu fui parar num sistema penitenciário chamado Cotel, lá em Caetés 2. Eu tinha mais ou menos 21 anos. 21 anos nessa faixa, se eu não me engano. Passei 2 meses e 17 dias lá. Foi pouco tempo, mas foi algo intenso. Nisso eu pude perceber quanto Deus me ama e quanto Ele é na minha vida. Porque até nos locais que você pensa que a maldade é extrema, né? E é mesmo, no sistema penitenciário a maldade é grande. Mas até nesse certo local, Deus colocou pessoas na minha vida que até hoje eu não esqueço. Por quê? Foram pessoas que me deram a mão, me ajudaram. Eu, quando cheguei lá nesse sistema penitenciário, minha família, minha família, parte de mãe, minha mãe, me desprezaram. Não queriam saber de mim, não. Ele pra lá e eu pra cá. Eu tava sozinho, sem nenhum tipo de recurso. Precisando de um sabonete, de um barbeador, tinha nada. Disso, conheci certas pessoas lá. Eu acho que através de certas conversas e atitudes, teve pessoas que simpatizou comigo e proporcionou, além de esses utensílios, sabonete, barbeador, me proporcionaram a amizade deles, de falar comigo a sua vida e de me ajudar também com palavras. Então eu entendi que até no canto desse, que é tão propício à maldade, Deus estava trabalhando na minha vida de modo que eu melhorasse aquela pessoa ignorante e maldosa que eu era. Então, até o ponto que você paga para entrar numa cela, para morar numa cela, porque senão você dorme na BR, que é chamado, né? Que é fora da cela, o irmão lá me proporcionou dormir na cela sem eu pagar nada. Então eu vi como Deus é maravilhoso na minha vida. Tinha contato também todo dia com a palavra de Deus, que tinha o culto relâmpago lá, através das pessoas que se convertiam, que era evangélica,
que eu me simpatizei muito com eles, ficava também o dia todo conversando com eles. Então muitas pessoas dizem que no presídio foi uma fase muito ruim da sua vida, né? Então, meus irmãos, no meu caso foi o contrário. Eu não quero voltar mais lá como prisioneiro, não, jamais. Mas foi uma fase da minha vida que eu pude ver a glória de Deus na minha vida, o amor que Ele tinha por mim, porque Deus é maravilhoso. E eu pude entender o que Ele queria de mim, mesmo estando naquele calabouço ali, mas Deus falou comigo. O que me motivou para entrar na droga, no crime, foi a minha curiosidade de saber por que motivo a minha família, aquelas pessoas que chegavam no bar, ficavam tão alegres, brincando. Então o começo de tudo, como eu disse, foi a bebida alcoólica. Aí através da bebida alcoólica, eu tive curiosidade de conhecer as coisas. E quando eu não sei o que aconteceu em relação a mim, que eu comecei a furtar dentro de casa pra dizer a droga, porque na minha família não tinha só o meu pai, mas eu não cheguei a conhecer a meu pai, porque tem um ditado, né, filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Mas eu não acredito nisso, eu acredito que você que faz a sua história. E no meu caso, eu digo aqui, no meu coração que eu tô agora, pela educação e o amor que meus avós me deram, eu entendo que foi safadeza minha, porque tudo que eles me proporcionaram foi para que eu fosse um cidadão honesto. Meu avô era um grande exemplo de uma pessoa honesta, uma pessoa sincera no seu trabalho com as pessoas que o cercavam. E eu mudei totalmente diferente o exemplo que ele me dava. Eu me tornei o oposto daquele exemplo que eu tinha. Então eu entendo que foi uma busca minha por curiosidade. No mesmo tempo eu fui também, vamos dizer, safado também, em querer descobrir aquilo. E depois que eu perdi os meus avós, que me proporcionavam dinheiro, eu me envolvi no crime mais, porque eu tinha necessidade de ter o dinheiro. Então para isso eu tive que recorrer na minha mente, né, ao mundo do crime. Quando eu comecei a beber eu era muito novo, tinha uns 9, por aí 10 anos, nessa faixa, nesse período, porque já faz muito tempo. Quando eu comecei a beber era escondido. Meu primeiro gole foi quando o pessoal ia-se embora, né, o bar tava vazio, aí eu experimentei, foi assim, resto de bebida, de cerveja, né, vamos dizer, cerveja no copo que eu bebia. Aí eu comecei a gostar do que aquilo estava fazendo na minha mente. Então, como eu tinha um quarto só pra mim, eu comecei a pegar cerveja, que era na freeze, de lado do meu quarto, e entrar pro meu quarto e tomar e botar debaixo da cama. E ficava lá nessa. E como eu tenho a facilidade de não demonstrar que eu estava ingerindo álcool na fisionomia, eu não sei o que era que eu tinha, que eu não ficava assim, de bobeira. Eu bebia, mas ficava alegre. Aí o meu começo foi assim, dessa forma. Eu fumei maconha logo após de conhecer a bebida alcoólica, por curiosidade, em relação a certos amigos que eram mais velhos do que eu já do bairro. Tive a curiosidade, mais ou menos, vamos dizer, 12 para 13 anos, porque pelo fato de eu ter usado muita droga, afetou muitas coisas assim na minha memória, que eu não tenho assim mais a certeza do ano, mas foi nesse período de 12 para 13 anos. Rapaz, parece até uma coisa que muitos podem nem acreditar, mas no tempo que eu passei no hotel, que foi 2 meses e 7 dias, eu não usei um cigarro de maconha, um cigarro, nenhum tipo de bebida alcoólica, e lá é proibido crack. Lá só pode pó, maconha e uma bebida alcoólica lá que parece que é gengibirra. Nesse período, não sei o que aconteceu comigo. É por isso que minha mãe mesmo dizia que eu era safado por fazer as coisas que eu fazia. E eu também me titulei assim, porque lá onde proporcionava tudo aquilo, eu não usei nada. Foi 2 meses de dia limpo. Mas a primeira coisa que aconteceu, quando eu saí do presídio, no outro dia eu usei o crack, já na rua. Mas lá dentro, não sei o que aconteceu, eu não usei.